Olá, bom dia. Hoje na nossa aula de Geografia, vamos estudar diferenças étnico-culturais e desigualdades sociais. Esse conteúdo nós vamos encontrar no nosso livro na página 26. Gente, vamos começar então falando sobre mixigenação. Nós já falamos sobre isso em sala de aula, nós fizemos inclusive um trabalho sobre isso. Lembra que nós desenhamos o mapa do Brasil? Vocês desenharam, vocês recortaram figuras, imagens e colaram no mapa do Brasil? Lembra que nós trabalhamos a beça isso? Então, mixigenação, vamos recordar um pouquinho aqui. É essa diversidade étnico-cultural, essa mistura de etnias que formou o nosso povo, que trouxe muita influência também à nossa cultura. Que misturas seriam essas? Aqui no Brasil nós temos três principais, certo? Que que deu origem ao nosso povo: os indígenas, os europeus e os africanos. Também tem os asiáticos que vieram depois, mas esses três foram a base para a nossa formação, certo? Para a formação do nosso povo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a influência cultural que nós tivemos. Porque cada povo que veio para cá trouxe um pouquinho, certo? Por exemplo, eu coloquei algumas imagens aqui, não coloquei de tudo, coloquei um pouquinho para representar um pouco. Iniciei pela cultura europeia. Algumas danças, músicas. Aí já são festivais, como o Oktoberfest, que acontece muito no sul, né, do nosso país, mas também já acontece em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Arquitetura, influência também tá, gente, na arquitetura, tá? Na arquitetura, esse aí é Gramado, mas também temos no Rio de Janeiro, olha só, esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A arquitetura dele, gente, é toda baseada em Paris, ou seja, influência europeia. Essa é uma imagem da fachada da Biblioteca Nacional, também do Rio de Janeiro, e também baseada em Paris. Aqui eu já comecei um pouquinho a colocar influências africanas, tá? A feijoada, culinária. Gente, mas na europeia também nós temos influência na cultura, influência no vestimento, influência também no vocabulário, influência em várias partes. Não apenas nessa que eu mostrei, tá? Aqui na africana eu coloquei exemplos da culinária, como por exemplo a feijoada, danças, instrumentos também, capoeira, vatapá, como é que é o nome do outro? Acarajé, né? E várias outras comidas também são de origem africana. E por último eu coloquei algumas imagens de influências indígenas, artesanato, milho, não só o milho, mas a canjica, o bolo de milho, curau, derivados do milho, são de origem indígena. Assim como o coco, né, mandioca e vários outros alimentos também. E aqui eu coloquei algumas frutas também indígenas, de origem indígena, né? Nós temos essa influência, como o guaraná, que é essa frutinha vermelha, o abacaxi e jabuticaba. As lendas folclóricas, gente, também muitas delas têm origem indígena. Agora, deixa eu voltar um pouquinho aqui para falar. Vou reforçar aqui para vocês, tá? Nós temos também influência na culinária, embora eu não tenha colocado todas as imagens, um exemplo de cada um, tanto a influência europeia, africana, indígena, até mesmo a asiática, gente, nós temos influência cultural de todas as formas. Na maneira de falar, no vocabulário de algumas palavras, na culinária, na música, na arte visual, às vezes assim, um artista plástico, arquitetura, tá? Então são vários infinitos também
uma diversidade enorme, tá? Que nós temos da influência de outras culturas. Uma comida, por exemplo, pizza, não coloquei, né? A comida japonesa também, não é? Enfim, várias. Agora vamos dar continuidade aqui à unidade do nosso livro. Fala também, gente, sobre a desigualdade cultural. Desigualdade social, certo? O que seria essa desigualdade social? Quais seriam as principais causas? Vamos olhar as imagens e analisar um pouquinho. Por exemplo, aqui nós conseguimos visualizar o quê? De um lado nós vimos prédios, e esses prédios são normalmente num local caro, né? Perto do mar, num lugar bem valorizado. E do outro lado, nós podemos visualizar o quê? Bem pertinho desses prédios, desses condomínios caros, o que nós podemos ver? A favela, certo? A comunidade. Então, nós vemos, e não é pequena, se vocês repararem bem, nós temos uma extensão muito grande e que vai crescendo cada vez mais. Na outra imagem aqui abaixo, olha aqui, como que é o prédio, tá vendo? O condomínio tem inclusive quadra de tênis, quer dizer, bem luxuoso, e bem aqui, ó, olha, tá vendo? São casas também de favelas, tá? Vamos ver então as principais causas, gente, dessa desigualdade. Seria o quê? A falta de acesso à educação. Uma educação, gente, boa, uma educação de qualidade. Baixos salários, com a má distribuição de rendas também isso acontece. Dificuldade de acesso a serviços básicos como, vamos ver, saúde, transporte público, saneamento básico também, gente, tudo de qualidade, tá? Transporte de qualidade, uma saúde que atenda, porque não adianta ter um hospital que não funcione. Então tem que ter o serviço, mas o serviço tem que ser bom, tem que auxiliar realmente e funcionar para a população, certo? E quando nós temos uma dificuldade, uma desigualdade social, vamos dizer assim, né? Muitas vezes nós encontramos o quê? A desnutrição, porque se a pessoa não tem condição de comprar uma fruta, de comprar um alimento saudável, ou até mesmo de comer um arroz e feijão, que muitas vezes falta na mesa de um brasileiro, o que vai acontecer? Desnutrição. Desemprego, porque se a pessoa não consegue um emprego ou não tem um salário ou acaba sendo despedida, enfim, desemprego. E nós encontramos a pobreza, a miséria, e isso tudo acaba gerando, contribuindo para que haja o quê? Violência urbana, certo? Então, esse é o quadro que nós encontramos na desigualdade social. Enquanto uns têm até muito, não é? Outros faltam. Não é que tenha pouco, muitos faltam realmente, tá? Então, a gente tem que ter um olhar cuidadoso com isso. Então, essa foi o nosso estudo de geografia. Vou pedir que vocês não apenas reflitam sobre isso, mas também que façam o exercício proposto da página 27 do nosso livro, tá bom? Até a próxima aula.